Voltou. Aí, agora não vai mais sair. Deixa eu só dar um tempinho para todo mundo entrar para eu voltar. Pessoal do YouTube, só um minutinho. Carol, bem-vindas. A gente vai acostumando, né, com os seguidores, vai vendo uns nomezinhos. Bom, então, gente, eu acho que já tá chegando o mesmo número de pessoas. E aí eu tava lendo esse livro que eu indiquei para vocês na nossa última live para falar sobre a sétima lei espiritual, que é o Dharma. E a primeira coisa que fala é assim, a gente escolhe a família da gente, né? A gente escolhe o pai e a mãe da gente. E minha mãe sempre foi muito ligada a cura, a coisas naturais. Ela sempre teve muita salada na minha casa, a comida sempre foi bem escolhida, ela vivia evitando coisas industrializadas, né? Então assim, e eu sempre gostei muito desse processo de rejuvenescimento, sempre gostei muito de estudar os cremes, entender como que eu poderia rejuvenescer o meu corpo, estar bem, né? E aí ao longo desse tempo eu venho descobrindo muitas coisas em relação ao envelhecimento. O que acontece, né? E aí a gente tá vivendo uma época dessa nova era onde tá tendo uma expansão grande da consciência, né? Antes a gente vivia sem ter muita consciência e cada vez mais a gente tá nesse processo. Às vezes a gente olha pro mundo e começa a olhar ao nosso redor e ver uma bagunça danada, mas é que justamente para limpar, para ver a limpeza, tem que ter a bagunça, né? Igual quando a gente chega numa casa e a casa está passando por uma faxina e a gente pode achar que a casa tá uma bagunça, mas na verdade ela está sendo faxinada, né? A mesma coisa acontece num quarto. Se eu tô com pouquinha luz no quarto, eu não vou ver o quanto que esse quarto tá sujo. E se eu coloco uma luz bem forte nesse quarto, eu vou enxergar todas as sujeiras, né? 10ª profecia. Eu vou começar a enxergar as sujeiras. Então, assim, eu comecei a entender cada vez mais esse meu Dharma, né? E é justamente descobrir como culturas milenares têm, assim, conhecimentos maravilhosos que durante muito tempo ficou escondido da gente, né? A gente não tinha consciência, uma consciência aberta para olhar para o processo de rejuvenescimento igual a gente está começando a olhar, né? Então eu acho que muito do meu papel aqui é trazer essa nova visão sobre o processo de rejuvenescimento. A gente não precisa envelhecer, a gente envelhece justamente pela nossa falta de consciência. E num mundo mais avançado, onde tem uma expansão da consciência, a gente não vai mais precisar envelhecer as nossas células, né? Então imagina deixa eu colocar aqui, o tanto que é importante a gente se livrar das toxinas, né? Tanto toxinas emocionais, toxinas que a gente coloca no nosso alimento, toxinas que a gente coloca nos nossos cosméticos. Então, assim, tudo acontece para o nosso corpo ficar cada vez mais ácido, né? A gente vai acidificando. E dessas 3 coisas que eu falei, o que mais acidifica é o pensamento, né? Porque a gente perde essa conexão do corpo, que é um campo molecular, com o pensamento, né? Que é justamente com a nossa mente, esse campo de pensamento. E tanto o corpo quanto a mente, eles vão se abastecer desse campo latente da consciência. E aí o que acontece quando eu tenho uma desconexão do corpo e mente? Que é o que mais acontece, né? Porque por que a gente envelhece? Opa, tá entrando no vídeo. Porque a gente passa por essa desconexão do corpo e da mente. E o que a gente faz? A gente recorre a procedimentos imediatistas, porque aquilo tira a gente da zona do conforto. Então a gente vai resolver o sintoma e a gente não vai estar agindo na causa. Então hoje eu quero falar de 3 fatores principais no processo de desenvelhecimento, né? O que é fundamental? O que acontece num corpo envelhecido para ele começar a desenvelhecer?
Eu não sei se o filme, o livro A Profecia Celestina tem um filme, mas a 10ª profecia eu não sei se tem filme. Se colocar no YouTube filme A Profecia Celestina, você vai achar, tem lá pra assistir. Então, gente, cadê aqui? Quando tem aqui, ó, quando eu perco essa conexão entre o corpo e a mente, né, é justamente aí que a entropia acontece, quando essa relação ela é interrompida. E o que mais a gente faz hoje em dia é interromper essa relação entre nossa mente e o nosso corpo, né? Porque a gente vai dando cala-bocas pro corpo, a gente não tenta entender. E quando a gente perde essa conexão, a gente deixa de dar amor para as nossas células, né? Porque dar amor é dar atenção. Quando eu perco essa atenção, eu deixo o meu corpo suscetível à entropia, como se ele fosse um carro velho. Então, por exemplo, eu posso comprar um carro novinho, colocar na garagem, não usar, deixar ele ali, ele vai envelhecer, porque ele vai passar pela entropia, né? Ele vai esfarelar, vai enferrujar. O nosso corpo, ele não está sujeito à entropia por causa da consciência, por causa do campo quântico. Então, a grande questão é como a gente acessar, fazer tanto o nosso corpo quanto a nossa mente acessarem esse campo quântico para ajudar na expansão da consciência, e aonde a consciência vai estar atuando, o nosso corpo não vai estar sujeito à entropia. Por isso que acontece o processo de rejuvenescimento. Então, e para isso, né, quais são as qualidades que um corpo que está envelhecendo tem que possuir para ele ficar jovem de novo? São 3 qualidades: energia, força e flexibilidade. Tá? Isso, muitos tratamentos não conseguem trazer isso para mim, né? Quando eu vou... pensa nos tratamentos que a gente faz no nosso dia a dia. Qual deles trazem energia, força, flexibilidade? Esses 3 fatores são fundamentais no processo de desenvelhecimento. E eu vivi isso na minha própria pele. Eu hoje me sinto muito mais jovem, muito mais flexível, com muito mais energia do que eu tinha 10 anos atrás. Então, deixa eu colocar aqui. Ouvir o corpo, né, é sim agir com amor e reverência às nossas células, né? As nossas células estão ali constantemente querendo saber como que elas podem ajudar a gente, como que elas podem nos servir, e tudo que a gente faz é não olhar para elas com carinho, porque a gente não olha para os sintomas, a gente não dá atenção, uma atenção devida, né? Uma atenção de qualidade para o nosso corpo. E essa estagnação, quando eu rompo essa comunicação da minha mente com o meu corpo, é exatamente aí que eu vou gerar a doença e que eu vou gerar o envelhecimento. Daqui uns dias, gente, nós vamos olhar, muitas pessoas podem falar, essa menina é maluca, né, de falar que a gente não vai mais envelhecer. Mas daqui uns dias a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, lembra daquela época quando a gente envelhecia? Porque a gente não vai mais precisar. A gente está cada vez mais conseguindo criar a nossa própria realidade. A gente está cada vez mais descobrindo o nosso próprio poder, né? As 7 leis espirituais estão ali para explicar tudo isso pra gente. Quem não baixou o e-book ainda, entra lá no meu site que tem um e-book gratuito explicando como que funcionam essas 7 leis espirituais de sucesso, que podem ser aplicadas em tudo, né? Então é um dos segredos da vida, aplicada na saúde, aplicada nos negócios, aplicadas no relacionamento de homem e mulher, aplicada para educar os filhos, né? Foi esse livrinho aqui que a gente fez, né? Ele é do Deepak Chopra. É isso aí, Carol. Hoje uma senhora de 60 anos é diferente do passado, né? Hoje aparenta ser muito mais jovem, muito mais dispostas. E cada vez mais vai acontecer isso. Cada vez mais a gente vai ter mais energia para lidar com essas situações.
Porque tudo depende, gente, do que eu comecei falando nessa live, né? Depende da interpretação. Vocês podem sim escolher fazer de cada desafio, cada problema que você vê na sua vida, você pode escolher ficar ressentido ou fazer dele um milagre, né? Em todo desafio tem ali a semente de uma oportunidade para você enxergar além, para você ter responsabilidade. Eu também imagino, Carol, também imagino. Exatamente assim. E já tem, né? Tem muitos casos, assim, principalmente na Índia, no Tibete, de pessoas com 100 anos aparentando 40 anos, né? Com a vitalidade, com energia para fazer as coisas. Então, eu comecei a estudar musculatura e aprofundei bastante o meu conhecimento, né, para entender que o processo de rejuvenescimento é muito mais do que a forma. Não é só o fato de eu não ter ruga e de eu não ter flacidez, né? A ruga, a flacidez é uma consequência, né? É muito mais importante eu ter energia, e é isso que a gente percebe em algumas pessoas que recorrem a procedimentos imediatistas, que ficam sem energia, né? Não tem uma face com flexibilidade, e é disso que nós estamos aqui para falar hoje, né? Da energia, da força e da flexibilidade, que são extremamente importantes. Eu acredito que a nossa atual dificuldade seja manter esse propósito o tempo todo, principalmente frente a situações graves familiares. Então, uma grande ferramenta para manter a gente dentro da Matrix é o medo. Então, se vocês forem ler esse livro, tá? É uma história, é bastante interessante. Esse livro, ele fala o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro o personagem aqui do livro, ele tenta manter a energia dele, ele tenta focar. E aí ele faz vários exercícios lá que vocês vão lembrar de muita coisa que eu falo aqui. Ele fala dessa nova visão da medicina, porque lá tem uma médica que tá revolucionando bastante coisa, e aí fala um pouco do Dharma dela também. E aí o tempo inteiro ele explica isso. Tem hora que ele tá lá se energizando e ele tá ali numa aventura, porque estão querendo destruir. A profecia celestina se passa no Peru, e aí esse aqui também é uma aventura, porque ele tem que descobrir onde que tá a amiga dele foi lá partiu para uma coisa bastante interessante, e aí aqui, quando ele tá lá fazendo um monte de coisa para ele manter a energia dele lá em cima, vem alguém e fala um monte de coisa de medo para ele, né? Então aí ele no livro explica exatamente isso, por que o medo é uma ferramenta de manter a gente na Matrix, né? Então quando a gente fica escutando tudo isso, todas essas notícias, é muito importante a gente se conectar à lei número 1, da potencialidade pura, né? Porque você não pode se deixar influenciar, né? Influenciar o seu pensamento. Você vai influenciar as moléculas do seu sistema nervoso, e elas vão contaminar todas as outras moléculas. Isso vai atrapalhar bastante todo o seu equilíbrio, né? Os nossos chakras, que em cada chakra vai ter responsável por uma glândula. Então eu vou desequilibrar meu sistema hormonal, e aí é uma cadeia, né? Uma coisa vai chamando a outra. Então, quando as pessoas querem manipular a gente, elas usam o medo, né? Colocam o medo da escassez, o medo de você vai passar fome. Então é muito importante a gente se conectar à lei número 1 que eu falei para vocês, que é a da potencialidade pura, né? Que é o silêncio, a meditação, o não julgamento, e o contato com a natureza. Então, diante de qualquer dificuldade, e é comum, gente, né? Não é porque eu tô aqui falando para vocês esse monte de coisa que eu tenho aprendido que eu não vou sentir medo, né? É muito comum, várias pessoas que falam também de espiritualidade. Ontem eu encontrei o padre Fábio de Mello na academia, e todo mundo está suscetível a sentir, né? Então isso é vida, vem o desafio, você passa por aquilo. Então por isso que é importante a gente estar sempre se alimentando. Na Cabala eles usam uma pulseirinha vermelha, que eles sempre olham para essa pulseirinha para lembrar de tudo aquilo que eles estudam, né? De todos os conhecimentos, porque às vezes a gente estuda e a gente fica maravilhado, né? A gente fica naquele primeiro amor
Então a gente acredita que tudo vai dar certo, a gente fica com uma visão bastante otimista da vida. E aí o tempo vai passando, vai vindo desafio, você vai murchando, perdendo a energia, né? Parece que aquilo ali vai minando e você vai perdendo a coragem da vida, né? E então por isso que é importante a gente estar sempre lembrando, né? Tá sempre nutrindo os nossos pensamentos, abastecendo o nosso campo quântico, porque tanto o nosso corpo quanto a nossa mente vai ser nutrido pelo nosso corpo quântico, por isso que a lei número 1 da potencialidade pura é importante. Então, sentiu que a vibração está baixando, que não está legal, procura um contato com a natureza, vai simplesmente respirar na natureza e procura não pensar. Lembra sempre disso, se você está sentindo medo, você está cedendo para abaixar a sua vibração e para você ser manipulada, né? Então a gente tem que colocar consciência, a gente tem que colocar presença no nosso dia a dia, a gente tem que colocar presença no nosso corpo, presença em tudo que a gente faz e não deixar o que muitas pessoas, né, têm interesse de fazer com a gente, que é manipular a gente através do medo. Bom, eu preparei aqui para vocês um exercício bastante facinho para a gente aumentar essa conexão entre o corpo e a mente, né? Quando eu alinho corpo e mente, eu consigo aumentar a minha vibração, né? E eu vou estar trabalhando exatamente nesse campo latente de consciência, né? Andar descalço, tomar um banho, sintonizar, exatamente, tudo isso ajuda muito, né? Andar descalço na grama, na praia, entrar em contato com a natureza. Lá no meu site eu estou disponibilizando bastante material, então tem material, tanto material pago quanto material gratuito. Então entrem lá, dê uma olhada, tem e-book, tanto o e-book é gratuito, 7 Leis Espirituais de Sucesso, ele vai ser sempre gratuito, porque é até um presente assim, meu do universo, porque eu acho que todo mundo merece olhar aquilo ali. E tem um material pago também, justamente para conseguir manter tudo isso ativo, né? Então vamos lá, gente. Eu separei aqui hoje para vocês esse exercício que é para integrar o corpo e mente. Primeiro nós vamos fazer 20 respirações nasais, lenta e forte, tá? Então vocês vão inspirar pelo nariz, trazer a respiração aqui para baixo e soltar também pelo nariz. Nesse momento, a boca fica fechada, tá? Então, ó, prestem bastante atenção que nós vamos fazer 4 etapas desse exercício para a gente conectar a nossa mente com o nosso corpo e aumentar o nosso padrão vibratório junto aqui. E cada vez que vocês inspirarem, vocês vão pensar na palavra sou, que significa, no caso... quando vocês inspirarem, vocês vão pensar na palavra sou. Quando vocês expirarem, vocês vão pensar na palavra Ham, que significa eu sou, né? Então, sou Ham significa eu sou em sânscrito, que é uma palavra bastante poderosa, né? Um som poderoso. Só que vocês não vão falar nada, tá? Vocês só vão pensar. Então, inspirou, sou. Soltou o ar, Ham. Para contar, nós vamos contar com a mão, tá? Eu vou contar aqui com vocês pra gente começar. Num segundo momento, a gente vai fazer essa respiração 20 vezes também, de 1 segundo. Inspira, sai, tá? Tudo nasal, tudo com a boca fechada. Pode ser ruidoso. Num terceiro momento, a gente vai fazer meio segundo. Inspira, sai, 20 vezes também. E por último, a gente vai fazer essa respiração de uma maneira bem lenta e profunda, tá? Trabalhando aqui movimento abdominal. Depois disso, gente, reparem
como que o corpo de vocês vai estar muito mais energizado e a mente mais clara, né? A gente fica com uma sensação de presença, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vão ser 20 vezes, eu vou contar por aqui, tá? So, hum. Um segundo. Meio segundo. Agora bem devagar, bem lentamente. So, hum. So, hum. Tá? Esse exercício, gente, ele é muito indicado para a gente aumentar essa conexão do nosso corpo com a nossa mente, a gente aumentar a nossa sensação de presença, né? Deixar o nosso raciocínio mais claro. Isso ajuda a gente a perceber quando as pessoas estão querendo de alguma maneira manipular a gente fica com uma sensibilidade muito maior para tomar as atitudes que precisam ser tomadas, para ouvir a voz do coração, para se conectar com a sua intuição, né? Esse é um exercício de pranayama, é proposto, o Chopra sempre propõe esse exercício, né? É um exercício que é bastante indicado para a gente fazer no final do dia. Quando a gente chega em casa, né, é indicado fazer 30 minutos de meditação para a gente separar o dia do momento que a gente trabalhou, do momento do início da noite, para a gente ter uma noite de qualidade. Não é um exercício para fazer antes de dormir, né? É um exercício para fazer um pouquinho antes da gente começar a meditar, para a mente ficar mais clara, você ter muito mais sentimento, sensação de presença. A boca formigou. Faz o seguinte, a próxima vez que você for fazer esse exercício, faz um pouquinho mais devagar, faz 10 vezes, né? Quando aumenta o nível de oxigênio no sangue, é comum dar esse formigamento, mas você vai ver que aos poucos é uma prática, é uma higiene, e às vezes a gente pensa tanto assim, lavar a cabeça, né? Tomar banho, escovar os dentes, e a gente esquece muito da higiene mental. É um exercício extremamente importante, tanto para melhorar a nossa qualidade da meditação, que é como se você fizesse uma limpeza, né, antes de começar a meditar, e também para melhorar a qualidade do sono, né, porque você limpa a mente para você entrar na noite, deixar o que você viveu durante o dia, se limpar dessas sensações, né, e tudo volta lá nas nossas decisões, né? Eu posso escolher fazer de cada momento, de cada minuto da minha vida um milagre, ou eu posso escolher ficar pegado a ressentimentos, a ficar com pensamentos repetitivos, né? Tudo isso aí eu tenho esse livre-arbítrio o tempo inteiro. Eu vou postar esse exercício, gente, vou deixar ele postado tanto no Instagram quanto na minha página no Face. Aí quem quiser fazer é só ir lá
olhar nessas 4 etapas, tá? Sempre pelo nariz, sempre pensando no Soham, né? Primeiro forte, lento, e eu sugiro que em vez de contar, que vocês vão marcando no dedo. Então eu sempre, quando eu vou fazer, eu sento, coloco as mãos no joelho e aí eu vou fazendo igual eu fiz aqui pra vocês. Eu vou contando aqui pelas 2 mãos. Então 2 mãos de um, passo pro outro. Aí 2 mãos, 1 segundo, 2 mãos, meio segundo, e depois faço a respiração profunda e lenta. O último eu não faço 20 vezes não, então eu procuro, eu entro em meditação. Bom, então os 3 pontos que eu tinha para falar para vocês nesse processo de desenvelhecimento são esses 3: a energia, a força e a flexibilidade, né? Independente da idade que você tenha, se você tem 60, 70, 80, se você tem 20, se você tem 100, não importa. Sempre é possível desenvelhecer. Se você acredita nesse milagre da vida, me acompanhe, porque é disso que nós vamos estar falando aqui o tempo inteiro na Vida Quântica. E eu tenho uma surpresa para vocês. Na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou contar como que a gente pode colocar tudo isso que eu falei hoje em prática, de uma maneira bastante inteligente e rápida, tá? Então vai ser a live da terça-feira, vai ser Desenvelheça, parte 2, pra gente colocar em prática tudo isso, né? Quem acredita que nesse processo de desenvelhecimento, que a gente pode sim ficar mais jovem, né, quem acredita nessas histórias de pessoas que às vezes tinham uma idade bastante avançada, já estavam sem energia e quando começaram a fazer determinadas ações, criaram energia, né, a musculatura ficou com muito mais tonicidade, com mais brilho. Tem pessoas, gente, que estão cheias de manchas senis e estão clareando manchas. Tem pessoas que estão mudando cor de cabelo, tudo através dessa proposta que eu vou falar para vocês na terça-feira, às 8 horas da noite. Então, vocês são todos convidados para a próxima live, para o nosso próximo encontro. Não deixe de me acompanhar no Instagram, A Vida Quântica, na página no Face. O nosso site é avidaquantica.com e o nosso canal no YouTube também, A Vida Quântica. Foi um prazer estar com vocês e é um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Beijo, pessoal do YouTube. Beijo, gente. Muito obrigado por tudo. Se tiverem dúvidas, pode me mandar por direct, pode me mandar por e-mail. O e-mail é contato@vidaquantica.com. Muito obrigada. Namastê. Teve 30 pessoas com pico de 9.